Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Volkswagen Tiguan R-Line com motor 2.0 TSI de 220 cavalos, cerca de 35,7 kgfm de torque e caixa automatizada de dupla embreagem DSG banhada a óleo. Bom, o Tiguan chegou aqui no Brasil há quase 10 anos atrás. Chegou aqui no Brasil em 2009, em sua primeira geração. Sempre derivado do Golf, o SUV médio, ele fez bastante sucesso na Europa. Aqui no Brasil ele nunca conseguiu ter um destaque muito forte. Apesar da primeira versão dele ter trazido bastante coisa interessante. O motor turbo, né, o 2.0 TSI da época, que ele dava cerca de 200 cavalos, vinha com uma transmissão automática e bicíclica comum, né, não de dupla embreagem, de 6 marchas, e a tração 4Motion, como nesse carro que eu testei, né. Ele nunca conseguiu brilhar muito, mas ele era um destaque dentro da marca Volkswagen porque tinha um desenho diferenciado. Era interessante de ver o carro e também era uma das poucas coisas que nos trouxe a plataforma do Golf 5, né, aqui para o Brasil, né, bem como o Jetta, aquele Jetta com motor 2.5, né, foram das poucas coisas que trouxeram a modernidade daquele carro, né, daquela plataforma da PQ35, mas nunca conseguiu um sucesso grandioso. O interior não tinha um destaque muito grande. A grande graça do carro era a dirigibilidade, né? Bem como ocorre no Golf até hoje, né? Bom, o tempo passou, o Tiguan sofreu uma restilização ali em 2013, que mudou a frente dele principalmente. E em 2017 ele ganhou uma versão 1.4 TSI de entrada e jogou a 2.0 TSI lá para o alto, né? E depois, pouco tempo depois, quase na iminência dessa restilização, né, eles mataram de vez o 2.0 e só mantiveram o 1.4 com uma caixa de dupla embreagem também. Bom, o que interessa? Essa versão do Tiguan R-Line, ela custa cerca de R$180 mil. Ela tem espaço para 7 passageiros, principalmente os passageiros do banco traseiro, né? Tem um espaço muito bom. Achei isso uma característica excelente do carro. A estética geral do carro por fora não é assim tão grandes coisas, né? Não é um destaque do carro, o desenho do carro, que já foi um destaque um dia, hoje não é mais o destaque, né? Mas o espaço interno é excelente, o conforto dos bancos, tá? Eu achei isso muito interessante, e o pacote tecnológico que o carro traz é muito legal. Inclusive com piloto automático adaptativo, que é sensacional. É talvez a coisa que eu mais goste dessas tecnologias mais modernas, né? Ele vem com a tração integral 4Motion, além dos belos, né, expressivos 220 cavalos e 35,7 kgfm. Ele é simplesmente o Golf GTI dos SUVs, né, dos SUVs médios. Ele anda um pouquinho mais do que o Chevrolet Equinox. Não é uma distância assim tão grande, tá? Para quem acha isso, não é, tá? Mas a dinâmica dele é mais interessante porque ele é mais centrado, né? Você sente o carro mais na mão, né? Isso eu achei uma coisa bastante interessante, principalmente na estrada, e ainda mais quando nós estamos falando de um carro com 1,65 m de altura, um carro bastante alto ainda, né? Tudo bem que ele vem calçado com rodas de aro 19, que ajudam muito também na estabilidade do carro, mas a suspensão não é das mais duras que existem não, tá? Isso é uma característica que eu acho interessante, visto a quantidade de buracos que a gente tem, né, no nosso solo lunar. E ainda assim, com aro 19, pneu fita isolante praticamente, né, ele consegue isolar muito bem o ambiente externo, né? Você praticamente não sente quando você está passando por buracos, sente um carro muito sólido. Isso é uma qualidade muito grande. Mas também, na hora que você está utilizando o carro no dia a dia na cidade, você sente bem os seus 1.720 quilos, né? Um carro bem pesadinho, né? Mesmo com uma plataforma bastante moderna, né? Mas de qualquer forma, o motor ele consegue empurrar muito bem.
entrega desempenho a toda hora, a caixa muito rápida, muito esperta. O consumo que eu obtive com ar-condicionado no ciclo urbano foi de cerca de 10,5 km por litro. Esse carro só funciona com gasolina, tá? E no ciclo de estrada eu cheguei a médias de 16,3 km por litro de gasolina a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado. Mas é um carro que ele sempre pede para você acelerar ele mais e mais e mais. É uma coisa assim deliciosa de você ter um carro assim, né? Ele pede para ser acelerado, né? Não é um carro que não tenha graça, ele tem muita graça na condução, né? E ainda assim consegue carregar 7 pessoas, né? Isso que eu acho bastante interessante. Quando comparado com o CR-V Touring que eu testei na semana passada, eu acho que o Tiguan é um carro muito mais interessante. Nessa categoria ainda eu acho dos carros que estão brigando nessa faixa dos 180, o próximo dos 180, ainda assim a Chevrolet Equinox, porque ela mescla bem a quantidade de itens de série com preço e desempenho, né? Essa versão Allspace R-Line do Tiguan, ela já tem um preço um pouquinho, né, alto demais, mas assim, quando comparado com o CR-V, dá um banho em tecnologia, em desempenho, consumo, surpreendentemente, né, e dinâmica. Ele realmente é muito gostoso de se conduzir. Eu acredito que o único ponto que deveria ter sido melhorado tenha sido a parte estética do exterior, porque eu achei que o carro é muito, sei lá, é controverso, né? Principalmente a questão das portas traseiras, né, do carro, que elas são esticadas, né? Porque existe um Tiguan com entre-eixos um pouquinho mais curto, né, menor, e existe o Allspace, né, que é essa versão que está sendo trazida aqui para o Brasil. Então aquilo dá uma quebradinha de graça no desenho do carro. Mas enfim, é um SUV bastante interessante, conceitualmente, porque você está dirigindo literalmente um Golf. Eu estava mais interessado em dirigir a versão com motor 1.4 TSI, né, a 250, mas eles ainda não chegaram aqui em Juiz de Fora. Os primeiros que estão chegando aqui em Juiz de Fora estão sendo os R-Line, né, as versões topo de linha, que são as mais chamativas, né, e as que englobam a maior quantidade de tecnologia no carro e também maior desempenho também. Mas muito interessante, tá? Mas enfim, se eu teria, eu acredito que não, porque eu particularmente não gosto de SUVs, né? Eu acho que é muito alto, sei lá. É uma coisa que não me agrada tanto. Mas para você que precisa de um carro de 7 lugares, tem uns 180 mil reais, que tem esse ponto e vírgula aqui, que é um carro com bastante tecnologia agregada e um desempenho muito bom para o tamanho do carro e a altura do carro. O Tiguan é o seu número, definitivamente. Tá bom? Então foi isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo, que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu faça algum vídeo específico sobre algum carro, escrevam aí embaixo, que com o tempo eu tento arranjar o carro e falar a respeito das minhas impressões para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso então. Valeu!